Coloque-se em pé. Eleve seus pensamentos aos céus nesse momento. Nós temos que sair daqui abençoados, amém? Não depende de Deus, mas depende de cada um de nós. Então, se coloque na presença de Deus. Pai, aqui estamos diante de Ti mais uma vez nesse dia. Ó Deus, eu quero Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer, porque és Deus, o meu Deus. Oh, Santo Deus, de eternidade a eternidade, Tu és tremendo, Tu és o Deus eterno e glorioso, que cuida de todos nós. Pai, honras e glórias a Ti. Seja exaltado, seja glorificado. Pai, estamos iniciando esse culto e pedimos a Tua direção. A direção gloriosa do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Pai, pedimos que não olhe para a nossa fragilidade, mas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, nos abençoe nesta noite. Oh Deus, renova-nos, restaura-nos, Deus. Oh Deus, que saiamos daqui abençoados, edificados, através do louvor da Tua palavra. Ó Deus, que sejamos edificados nesta noite. Abençoe o Teu povo. Abençoe a todos que aqui estão, aqueles que porventura estão a caminho. Abençoe também o culto de juniores que está iniciando, Senhor, lá no salão. Ó Deus querido, que as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos santas e poderosas possam ser sobre cada um de nós. Nos abençoe. Nos colocamos inteiramente diante de Ti. Oramos crendo, Pai, no poderoso, no bendito e santo nome de Jesus. Que assim seja. Digam amém. Glória a Deus. Escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou. Aleluia. Mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó. Declare! Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Aleluia. Aqui está o povo liberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi.
estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. A ti, Pai. Graças eu te dou, Toda adoração. Pai, Toda gratidão. pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
Obrigado, Jesus. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, é o teu nome, Jesus. Entregue a Ele sua melhor salva de palmas. Honras e glórias a Ti, Jesus. Te adoramos, Deus Criador. Honras e glórias a Ti. Amém, Jesus. Aleluia. Estamos aqui para declarar: o inimigo vai tentar nos derrubar, mas nós não vamos deixar. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas, o mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá, Eu creio. nuvens que trazem chuvas de bênção. Aleluia. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Declare. mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, é estéreo, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, Não temas. sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, Tira a tira a força força do fogo, faz faz o leão jejuar.
contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Rei dos Reis, e reina para sempre. Aleluia, o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. A todos boa noite, paz seja convosco. Nós temos o privilégio de adorar o Senhor. Agradeça a Deus por esta grande bênção. Você está na casa dele, na presença dele, juntamente com os demais irmãos, todos integrantes da mesma família. Que alegria para nós, que privilégio. Então faça isso com prazer, com o coração, com a alma. Adore ao Senhor. Pai, adoramos a Ti, na beleza da Tua santidade. Como é bom estar na Tua casa, adentrar, ó Deus, nas portas do átrio do Senhor e poder Te adorar, expressar nossa alegria, nossa gratidão a Ti. Nós nem povo éramos, e o Senhor nos tornou povo, família dos céus. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de termos aqui, Senhor, a Tua presença, que é real. Bendito o nome do Senhor. Te louvamos pela bondade do Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua grande compaixão. Estamos diante do único Deus verdadeiro, o Deus real, o Deus Espírito, que procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aqui estamos, Senhor, alegres, felizes, Pai. Nossa alma se regozija na Tua presença e podemos expressar quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bendito o nome do Senhor, para sempre adorado, para sempre glorificado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Bendito o nome santo do Senhor, o Deus, o único Deus verdadeiro, que nos ama e preparou para nós esse banquete todo especial. E nós não podemos sair deste recinto, da casa do Senhor, da mesma forma que entramos. Se entramos bem, temos que sair melhor ainda. E Deus tem liberdade para agir em nossas vidas, em nosso meio. Digam graças a Deus. Nós leremos 1 Reis 18:30. Diz assim:
Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Feche os olhos por mais um momento, leve a mão no coração. Com humildade peça ao Senhor que fale ao seu coração, que transmita a palavra, que de fato venha trazer para você aquilo que necessita receber. Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, no teu altar. Não merecemos nada de bom, não merecemos as suas bênçãos, não merecemos a tua presença, nada merecemos de ti de bom. Mas o que sabemos, teus propósitos, a vontade do Senhor está sobre nós. O Senhor nos ama. E obrigado por nos amar, obrigado por nos escolher, obrigado, Senhor, por nos resgatar da vã maneira que vivíamos, nos tirando das trevas e nos transportando a essa maravilhosa luz, atuando em nós pelo Espírito Santo, o novo nascimento. Agora nova criatura somos no Senhor, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Pai, pedimos, fale conosco, que a tua palavra possa vir do teu coração, do céu, do teu trono, para a nossa vida, conforme as nossas necessidades. Havendo qualquer impedimento em nós, meu Deus, damos a ti a liberdade para todo impedimento ser eliminado, todas as barreiras, tudo aquilo que impediria a tua bênção de nos alcançar. Elimina, Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração contrito, dá-nos um coração quebrantado, Senhor. Age em nossas vidas, em nosso meio, como tu queres, como tu desejas, que seja sobre nós o teu querer efetuar. Humildemente que nós suplicamos essas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar, queridos. O tema da mensagem: restaurar o altar. Vamos acompanhando atentamente o que Deus preparou para nós. Creio que você tem a expectativa de receber de Deus uma palavra, a expectativa de Deus falar o seu coração. Diga amém. Na oração até disse: nós não merecemos nada de bom da parte de Deus, nada de bom. O que nós merecemos é a condenação, mas Deus preparou para nós esse caminho, nos tirando da vida errada que vivíamos. Quando nos convertemos, muitos que aqui estão eram envolvidos com idolatria, talvez não 100%, mas muitos envolvidos com idolatria, com ídolos. Quando às vezes há um afastamento da pessoa que conheceu a Cristo, que livrou-se da idolatria, quando às vezes há um esfriamento na fé, isso lamentavelmente acontece com muitas pessoas, dificilmente voltam à idolatria, aos ídolos, dificilmente. Tem pessoas que voltaram, conheço algumas pessoas, talvez eu atribuo que não houve de fato uma conversão, que não entendeu bem a palavra de Deus. Então, por um momento deixou, mas depois voltou. Agora, o esfriamento na fé, de fato, pode ocorrer com as pessoas, o distanciar, o esfriar na fé, ao ponto de não ter prazer de vir à casa de Deus, perder o prazer de ter o contato com a palavra, ler a Bíblia, perder o prazer de orar. Esse distanciamento é chamado pessoas desviadas do caminho do Senhor. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse termo, mas desviou-se, perdeu-se no caminho, aí acabou distanciando de Deus. Então, pouquíssimas pessoas eu conheço aqui, desde quando vim para cá, uma outra pessoa que tem voltado à idolatria.
aos ídolos. Mas aqueles que se afastaram, a maioria não volta à idolatria. Voltam a vícios. Há quantos que voltaram aos seus vícios, aos seus pecados. E nós falaremos aqui do povo chamado nação de Deus, nação de Israel, que pendia para a idolatria. Com tudo que esse povo aprendeu, com a formação deste povo, que Deus mesmo dirigiu, guiou, mas o povo tinha facilidade de se pender, ou de pender à idolatria, aos ídolos. E o que nós lemos aqui foi algo que o profeta Elias, profeta de Deus, guiado por Deus, teve que desafiar o povo de Israel. Antes, porém, o que aconteceu? O profeta Elias chegou diante de Acabe, o rei lá de Israel, e disse: não haverá chuva por um tempo, nem orvalho. Ele determinou. Logicamente foi Deus quem inspirou, foi direção de Deus, não foi criação própria. Era um profeta de Deus. E, diga-se de passagem, era um grande profeta. Inclusive ele apareceu no Monte da Transfiguração, juntamente ali Jesus presente, e Moisés foi profeta Elias. Disse: não vai chover por um tempo. E nisso foi passando o tempo, e o povo de Israel ainda voltado a seguir Baal. E havia uma dúvida na mente das pessoas. Ora acreditava em Baal, ora talvez acreditava no que os profetas de Deus ensinavam, pendendo e duvidosos, cocheando entre dois caminhos, entre dois deuses. Ora queria Deus do céu e ora voltava-se a Baal. E nesse período da seca, estamos falando agora de 3 anos sem chuva. Nós tivemos já alguns períodos de estiagem, períodos de seca, períodos que às vezes nós sentimos por alguns meses sem chuva. Quando os rios vão baixando, quando às vezes começa impedimento de lavar calçada, lavar quintal, de lavar carro, quando existe já impedimento de uso da água que nós gostamos bastante, nossa cultura, às vezes 2 banhos por dia, E quando há escassez, aí nós vemos o quão precioso é a água. Às vezes nós não damos o valor quando nós temos abundantemente. 3 anos sem chuva, nem orvalho havia. O povo estava sofrendo muito. E nesse tempo o rei Acabe, ele começa a procurar o tal do profeta Elias para matá-lo. O rei Acabe, casado com Jezabel, ela era a coordenadora, dirigente dos profetas de Baal, e ela queria a todo custo encontrar o profeta Elias, e matou muitos profetas de Deus. Ela matou, e não se encontrava o profeta Elias. Após 3 anos, ele surge agora para reencontrar com o rei Acabe. Ele encontra Obadias. Ele era responsável no palácio, por sinal um homem de Deus, um homem temente a Deus. E ele mesmo, arriscando a sua vida, ele escondeu 100 profetas em cavernas, para que Jezabel não conseguisse achar para matá-los. Veja a bondade dele, um homem temente a Deus. E primeiramente o profeta Elias encontra Obadias. Obadias: olha, o profeta, és tu mesmo? Sou eu. E vai dizer ao rei Acabe para me encontrar. Ele disse: mas eu ponho em risco a minha vida. Procuramos por todas as partes. Se eu saio daqui para falar para o rei Acabe, para te encontrar, ele não te encontra, Deus te leva não sei para onde, como fica a minha vida? Vai dizer para ele que eu estou à espera dele. E nisso então Obadias foi e falou para o rei Acabe: profeta Elias está à tua espera. E nós temos do rei Acabe
as seguintes palavras, 1 Reis 18, 17 e 18, quando encontra o profeta Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. A coragem do profeta Elias diante do rei Acabe, que deu ordem para encontrá-lo em qualquer lugar e matar ele. E agora está diante do rei e o desafiava: você sim, a sua casa, que tem perturbado o povo de Israel. Vocês esqueceram, abandonaram os princípios de Deus, mandamentos, seguindo aos Baalins, ao Deus Baal. E agora então o profeta está desafiando, pedindo que ele avisasse todo o povo para encontrar lá no Monte Carmelo. Eu quero que leve os profetas de Baal, os 450 profetas, os 400 profetas de Azerá, e todo o povo de Israel compareça no Monte Carmelo. E lá nós vamos conversar. Nós vamos então ver agora que Deus é de fato o Deus verdadeiro. Antes, porém, de nós continuarmos essa história, esse acontecimento, sei que muitos irmãos já conhecem, visto que o tema é justamente sobre o altar, restaurar o altar. O altar que nós aqui estamos por apresentar era de fato na história um altar. Eles colocavam lenhas e colocavam o novilho, colocavam o animal que ia sacrificar esse altar na ocasião. Mas hoje, quando nós falamos altar, não estamos nem falando deste altar. Esse altar aqui, ele foi restaurado. Quantos lembram como era antes? Levante a mão. Os que estavam aqui, baixe a mão. Quantos não lembram que não estavam aqui? Levante a mão. Como era esse altar? Temos algumas pessoas. Quem gostou da restauração, levante a mão. Graças a Deus, amém. Se não, tem que voltar tudo, né, que era antes. Ele está restaurado, foi reformado. Mas esse altar não é o mesmo, para o mesmo uso do que era antigamente, no tempo dos profetas, das leis. Não, nada a ver. Hoje o altar é simplesmente um lugar elevado para ter uma boa visão, simplesmente para poder ser um centro para que as pessoas possam ver. Mas nesse altar aqui nós não sacrificamos nada, nós não trazemos aqui animais para sacrifício, tem nada a ver isso aqui com o que era antigamente. Hoje o altar, o símbolo que era e agora para nós, o altar é o nosso coração, é o nosso íntimo, o nosso interior. O que acontecia com aquilo que se fazia no altar deve acontecer em nós, porque nós aqui temos como nossa vida a habitação de Deus. Diga amém. E agora então, seguindo os acontecimentos, compareceram lá no Monte Carmelo os profetas de Baal, e o profeta Elias, ele lança o desafio. Veremos hoje que Deus, qual Deus é verdadeiro. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Peguem 2 novilhos, vocês fazem o altar, preparem o altar, e vocês que são a maioria vão picar, cortar o animal, o novilho, e coloca sobre as lenhas. E vocês primeiramente farão pedido ao Deus de vocês, Baal, para que ele responda com fogo, consumindo aquele animal, a carne e o sacrifício. Depois é a minha vez. E assim fizeram. Prepararam o altar, pegaram o novilho, cortaram em pedaços, colocaram sobre a lenha. E eles, no ritual deles, andando em volta e clamando e pedindo ao Deus Baal,
que nós, pela graça de Deus, depois que saímos da idolatria, nós percebemos que aquilo era simplesmente uma matéria, às vezes de lata, de ferro, de gesso, de madeira e qualquer outro material. Antigamente tinha prata, até um pouquinho de ouro. Hoje não se encontra nas casas material de prata, ouro, a não ser que alguém, muito dinheiro, ainda tem lá alguma coisinha a respeito. Mas hoje é o gesso, hoje é madeira, é uma lata. E aquilo simbolizava alguma coisa para quem acreditava, pela sua religião, pela tradição familiar, e fazia seus pedidos, suas promessas. Aqueles que em casa tinham o altarzinho no canto, colocava ali alguma coisa para o santo, para a santa. Alguns eu tenho lembrança de pôr um cafezinho para o santo lá, outros mais com problema mental, colocar até pinga, uma pinguinha para o santo. E era o envolvimento, era a crença, era o que acreditava, era o que fazia. Não tinha esclarecimento, não tinha revelação da verdade. O povo de Israel está pendendo também para crer em Baal, uma estátua, um ídolo. Agora o altar está pronto e todo o pessoal, os profetas de Baal, andando em volta e clamando a um pedaço de madeira, a um monumento, e não vinha resposta nenhuma. O profeta Elias bem sabia que não viria nenhuma resposta. Como nós hoje sabemos, se entramos numa casa onde tem imagens, nós sabemos que nenhum benefício vem daquela imagem, nenhum benefício. Ao contrário, as imagens, os ídolos, são, diz a Bíblia, abominação diante de Deus. Abominação. Isto irrita Deus, deixa Deus descontente, desgostoso com a criação de coisas que Ele não pediu, que não quer, que Ele proibiu na palavra. Mas as pessoas, elas acreditam quando veem, quando apalpam, quando podem falar com alguma coisa que vê, está diante dos seus olhos. E aprendeu desde criança que tem que reverenciar, que tem que fazer os seus pedidos. Então aqueles profetas clamando, e o profeta Elias, dando o meio-dia, disse: vocês precisam clamar mais alto, peçam mais alto, gritem mais. Talvez esteja ocupado atendendo outras pessoas, intentando uma viagem. Então peçam, clame mais. Logicamente estava ali tirando uma com aqueles profetas de Baal. E eles todos cortando, se machucando, era o ritual deles. Corpo ensanguentado, esbarrando na lenha naquele altar, quebrando o altar. E acabou o tempo, disse: agora é a minha vez. Ele pega o novilho, segundo novilho, ele agora vai reparar o altar. O altar precisava ser reparado. Quando falamos do altar que deve ser reparado, o altar quebrado é sinal de uma vida afastada. O altar quebrado hoje simboliza uma vida afastada da presença de Deus. O altar em ruínas revelava a negligência espiritual de Israel. Nós temos na Bíblia aqui este acontecimento apresentando um altar quebrado. E o profeta Elias poderia passar por cima disso e dizer: agora eu continuo. Mas não pode dar continuidade àquilo que está quebrado, precisa reparar. Não pode seguir simplesmente aquilo que foi cheio de coisas ruins, desagradáveis. Certamente aqueles profetas de Baal estavam irritados, envergonhados, porque tanto pedir, cadê a resposta de Baal? Não pode continuar no erro, é preciso reparar. Por isso o altar em ruínas revelava a negligência espiritual de Israel, que trocou o culto ao Senhor pelo culto a Baal. Espiritualmente, o altar quebrado representa o coração distante de Deus, onde a oração cessou e a devoção foi substituída por outras prioridades. Queridos, assim como o profeta Elias diante de todo o povo de Israel, chamando a atenção
através daquilo que estava para fazer a demonstração de qual Deus responderia. Hoje, nesta noite, chamamos a atenção também de todos para falar sobre o altar quebrado. Espiritualmente, é quando há ou existe um distanciamento da presença de Deus. Quando algo é substituído, quando o povo substituiu, deixou Deus de lado para se apegar aos ídolos. Nós, como dissemos aqui, dificilmente nos pegaremos aos ídolos, às imagens, esculturas, mas o mundo está aí para substituir a devoção a Deus, o tempo a Deus, um preço a pagar, a preciosidade de ter a presença de Deus e trazer coisas para a nossa vida, e justamente ocorrendo isso, colocando o altar em ruínas, o altar quebrado, é o altar distanciado. É quando as pessoas já não têm mais prazer de vir à casa de Deus, quando perde o prazer de ter a Bíblia Sagrada para ler, para receber de Deus a mensagem, quando simplesmente já ignora as atividades da igreja. Elas não agradam mais, não despertam mais para a participação, mas as coisas aí fora sim chamam a atenção. Pessoas, elas deixam de participar de algo que Deus quer abençoar, para buscar coisas lá fora que não traz nenhum benefício espiritual, que traz simplesmente um passar de tempo e uma perda de tempo. Esse altar que está quebrado é um perigo. Quando as pessoas, elas às vezes vêm para a igreja, mas não vêm com o prazer. Nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas vêm para a igreja, e quando nós damos liberdade para que as pessoas orem, eles estão pedindo coisas para Deus. Senhor, então preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, porque eu preciso disso. Elas vêm para a igreja, nossa, que Deus ele elevasse assim minha alma, que desse um fervor. Elas vêm e querem porque precisam, estão caídas, estão como que afastadas de Deus. Os louvores, muitos louvores que estão vindo à tona, que vêm entrando nas igrejas, são os louvores que falam de mim, de nós, de eu preciso disso, preciso daquilo, porque eu quero isso, preciso disso. São louvores que não adoram a Deus, que nós fazemos uns cortes aqui, nós esperamos bastante, pode ser que um ou outro ainda escape, mas muitos louvores que vêm para as igrejas: Deus me ama, eu sou importante, Deus me ama, eu quanto sou importante, porque eu preciso disso, daquilo. Não, o louvor tem que ser: Tu és o Deus de amor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Tu és o Deus bondoso, misericordioso, não que eu preciso, porque eu quero. São coisas para nós. Às vezes o dar para Deus, o oferecer para Deus está sendo muito pouco, uma raridade. Esse altar quebrado, quando faz as orações religiosamente, costumeiramente, nós temos tivemos um tempo que as pessoas, e nisso eu falo, para que alguns possam entender: olha, eu queria viver esse tempo, mas eu posso viver esse tempo. Eu não vivi aquele tempo, mas eu posso viver esse tempo. Quando as pessoas entravam na igreja, irmãos, elas abriam a Bíblia e aguardavam começar o culto lendo Bíblia. Elas vinham para a igreja, elas se ajoelhavam, aguardando o início do culto, para se levantar e estar devidamente preparado. Nós colocamos pelo menos um dia por mês dia de ceia. Colocamos um período de oração, e os irmãos têm percebido quantos que oram nesse tempo de oração, dia de ceia, que as pessoas deveriam dizer: olha, pelo menos um dia no mês eu quero chegar na casa de Deus, eu quero orar. Se não dá para se ajoelhar, que eu compreendo perfeitamente a dificuldade de distanciamento de uma poltrona e outra, mas sentado, baixe a cabeça, esteja orando. Mas não, quando olhamos e vemos pessoas dispersas, e foi colocado assim, que é para nós orarmos esse tempo. Quando começar o culto, estamos muito mais preparados, preparando esse ambiente. Irmãos, o quanto Deus quer nos abençoar.
o quanto quer nos abençoar, mas às vezes estamos dispersos. Nós só queremos, e para oferecer para Deus às vezes há negligência. Pouco oferecemos para Deus. Por isso o altar quebrado precisa de fato refletir bem como está esse altar. Como está esse altar? Antes de descer fogo do céu naquele altar, o altar precisou ser consertado, reparado, reedificado. O profeta Elias bem sabia disso. Ele tinha que restaurar o altar. Algumas coisas precisava fazer para chamar a atenção do povo. Salmo 51:17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito. Isso Deus não despreza. É quando nós estamos num culto, não para buscarmos bênçãos, mas para nós cultuarmos a Deus. Lamentavelmente, temos que falar a realidade de que a maioria das igrejas, das pessoas que são de Deus, elas vêm para os cultos para buscar bênçãos, enquanto que nos cultos é para nós adorarmos a Deus. Sim, podemos buscar. Sim, Deus nos abençoará. Deus vai suprir nossas necessidades. Mas o nosso objetivo não é vir aqui buscar bênçãos. O objetivo de um culto é adorar o Senhor, é louvar, bendizer o nome dEle, é agradar o coração de Deus, criar um ambiente de verdadeira adoração, pois é isso que Deus busca dentre aqueles que servem ao Senhor, buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Agora então, quando o profeta Elias vai reparar o altar, ele faz algo que chama a atenção do povo de Israel. Quando falamos Israel, povo de Israel, estamos falando de um personagem lá atrás, chamado Jacó, que Deus vai reafirmar. Primeiro levanta Abraão, Isaac, em seguida Jacó. E com Jacó Deus muda o nome dele, não será mais Jacó, sim Israel será o seu nome. Deles são 12 filhos que formam a nação de Israel, que por um período a nação estava unida, depois dividiu-se em duas partes, Israel e Judá, 2 tribos e 10 tribos. Mas agora o profeta Elias vai trazer à tona, nesse desafio, chamando a atenção dos israelitas. Ele vai reconstruir aquelas lenhas e manda trazer 12 pedras. 12 pedras são trazidas ali para reparar o altar. Essas 12 pedras para que as pessoas pudessem agora relembrar. Fomos formados uma nação. Nós somos a nação de Israel. Deus lá atrás fez uma aliança com os patriarcas. Nós somos agora pertencentes à nação de Deus. Temos uma aliança com Deus e nós nos esquecemos dele, nos esquecemos da aliança. Às vezes nós esquecemos também da aliança que nós fizemos com Deus, antes porém, uma aliança que ele fez conosco. Esquecemos de onde saímos, de onde nos tirou, esquecemos que nós não tínhamos paz, que ele nos deu a paz e a paz verdadeira, que nós não tínhamos a convicção, nem a mínima esperança de vida eterna, e Deus fez com que nascesse essa esperança e tivéssemos a convicção da vida eterna. Esquecemos de onde viemos, do abismo, do buraco que viemos, onde Deus nos achou. E esse povo estava assistindo agora, o
profeta Elias trazendo as 12 pedras e simbolizando as 12 tribos de Israel. Cada pedra lembrava a promessa de Deus a Jacó: Israel será o seu nome. 1 Reis 18:31 diz assim: pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. O seu nome será Israel. Então, restaurar o altar é lembrar quem somos em Cristo, um só povo, edificados como pedras vivas agora que somos. Deus nos fez pedras vivas. Nós não somos a nação de Israel, nós somos o povo de Deus. 1 Pedro 2, versículo 5 diz assim: também vocês, diga amém, sou eu, bem forte, sou eu. Também vocês, com pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Somos pedras vivas. Quando lemos o texto que o profeta Elias trouxe as 12 pedras, é para a nação de Israel lembrar que nem povo era, e o Senhor constitui um povo. Nós também nem povo éramos, e o Senhor constituiu um povo. Agora, pedras que vivem e são edificados casa espiritual, para quê? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Cristo Jesus. A verdadeira restauração começa quando nossa identidade e unidade firmadas novamente em Deus. Veja, se não fosse a formação do povo de Deus, talvez você iria conhecer poucas pessoas daqui. A sua família, um parente ou outro, talvez um vizinho, mas não conheceria os demais. Na formação do povo de Israel, a unidade, trazendo as 12 pedras, a unidade, identidade. Veja que vocês são o povo de Deus. Nós também, com pedras vivas, trazidas diante do Senhor, somos edificados, casa espiritual. E nós agora somos irmãos em Cristo Jesus. Todos nós estaremos morando no céu um dia. Diga graças a Deus. Estaremos olhando e vendo que maravilha, irmãos. Olha que bom estarmos aqui. Olha, foi muito bom lá na terra termos permanecido firmes nesse propósito. Olha onde estamos aqui. Digam graças a Deus. O importante é que o profeta Elias fez algo também, que nós temos que, no contexto histórico, trazer para nós algo tão assim especial. Não tinha água, 3 anos sem chuva. Quem tinha um pouquinho de água era uma raridade. Quem é que viajou e precisou pagar caro de uma água, uma garrafinha de água, por exemplo? Nossa, que preço! Quanto que é? R$15 uma garrafinha de água. R$18. Quem já tem experiência? Levante a mão, experiência. Dá até dor no bolso, né, irmãos? Mas tem que comprar. Está com sede. É verdade. R$15 comprou um galão aqui de 20 litros, não sei quanto está. Se é isso mesmo, né? Algo assim. Nossa, na minha cidade eu compro um galão de 20 litros. E aqui uma garrafinha, 500 ml. Paga aí R$18. Vai comprar água lá no aeroporto. Irmãos, não é escassez não, é caro mesmo, viu? Naquele tempo a escassez. Agora, o profeta Elias manda jogar água à vontade naquele altar, para purificar aquele altar. 4 vasilhames, tragam, cheio de água. E agora jogue aqui. E abriu uma vala em volta, para a água escorrer nas valas em volta. Tá bom? Não. Mais uma vez, os 4 vasilhames mais água.
Bom, agora tá bom, né? Porque o preço da água, mais uma vez, por 3 vezes, água à vontade, para purificar todo aquele altar que estava quebrado, que estava em ruína. 1 Reis 18, 33 ao 35. Então, armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. Eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. Eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Simboliza a purificação. A água é sinal de limpeza espiritual. Hoje nós sabemos, a água para nós é necessária. Precisamos da água, desse líquido. É importantíssimo no nosso corpo. Agora, a água espiritual nem se fala, irmãos. O quanto é riqueza para nós. Tanto como símbolo da palavra de Deus, quanto também um símbolo do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Essa água preciosa. Quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse Jesus a Nicodemos. Efésios 5:26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Esta palavra tem o poder purificador que nos lava, nos purifica. É uma entrega sacrificial que nós permitimos, porque Deus, Ele deu algo tão precioso, irmãos, para que nós estivéssemos juntos aqui. Para nós custou muito pouquinho. Gastou um pouquinho a sola do sapato, gastou um pouquinho os pneus do carro, da moto, da bicicleta. Custou você tomar banho um pouquinho mais cedo. Se não tivesse o culto, talvez você esticaria um pouquinho na sua casa, ficar bem à vontade. Custou um pouquinho o perfume, que se você ficasse em casa, talvez você não gastaria esse perfume, o desodorante, diga amém. Para nós custou muito pouquinho estarmos aqui, irmãos. Mas para Deus custou muito caro nos fazer seu povo, nos fazer sua família. O valor da morte do seu próprio filho, a entrega dele por nós. E também a entrega do Espírito Santo para morar em nós, para estar nesse altar. Diga graças a Deus. O altar não pode se quebrar, não pode danificar. Esse altar precisa se manter sempre sadio, sempre com a presença de Deus. Diga amém. O tempo de escassez, a água era preciosa naquele tempo. E foi o que foi pedido. Poderia colocar terra, colocar areia, talvez assim, jogue mais terra, mais areia. Não, coloque água. Era a preciosidade daquele tempo. Derramá-la era oferecer o que custava caro. Às vezes nós não abrimos mão de coisas pequenas. Pessoa vinha para o culto hoje, não é com você que aconteceu, porque você está aqui, mas com alguém, talvez chegou lá alguém, um parente lá, um amigo lá, ou esticou um pouquinho o almoço, que a carne estava irando até brasa ali já, comendo até carvão, que gastou tanto tempo ali, mas ficou com a pessoa lá, não vou no culto hoje. Hoje a gente vai pedir perdão a Deus e ficar aqui mesmo. Tão pouco para nós, irmãos, custa tão pouco para nós estar na presença de Deus, mas às vezes nós achamos difícil. Acontece alguma coisa, Deus me perdoa, furou o pneu do carro. Mas você não tinha carro antes? Tinha carro, sempre teve carro? Da moto, bicicleta, quer que seja. Quem mora aqui em Leme, a não ser quem mora lá no Taquari, lá no Caju, por exemplo, aí fica difícil vir a pé. Mas quem mora na cidade, por mais longe que seja, irmãos, é só gastar meia hora antes, em vez de vir de carro, sair de casa às 5h30, você é 5 horas a pé, qual o problema? É tão fácil, tão simples, que às vezes nós não damos o devido valor, porque, mês que vem eu vou. Mas quando o fim da vida chegar, e refletirmos no que nós poderíamos ter feito e nós não fizemos, muitos vão chorar amargamente. A água
estava ali diante das pessoas e viam: nossa, em casa nem água tem, jogando agora nessa lenha, nesse altar. Restaurar o altar exige confiança plena no poder de Deus e disposição para oferecer a Ele até o que é mais precioso. O profeta Elias sabia que por mais precioso que fosse a água, mais preciosa que fosse a água, ele sabia o que está para acontecer. O povo apenas estava assistindo das pedras, da água, tudo que era colocado. O povo estava na expectativa e o profeta Elias sabia o que está para acontecer. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja o valor que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque fluirão rios de água viva, vai brotar, é nascente no seu interior, do seu altar. Diga amém. Jesus, louve o Senhor, graças a Deus, amém. Jesus, graças a Deus. Quando Jesus pediu água à mulher samaritana, era o comum do poço. E ela, desculpando, não tenho com que tirar, o poço é fundo. Se você soubesse que está pedindo, você daria, porque eu tenho água viva para te dar. Essa água viva, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que está em você, na sua vida, nesse altar. Ele quer que esse altar sempre esteja bem, sempre com saúde, com vigor, para sempre se alegrar na presença de Deus, de entrar na casa de Deus, não voado, não disperso, mas focado. Estou aqui para adorar o meu Deus, estou aqui para dizer: tu és o Deus da minha vida, o meu Salvador, o meu Senhor. Um dia estarei contigo, não num culto para não te ver, mas no céu para te ver, para te abraçar, para te contemplar e ver a grande beleza da tua glória. Louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Agora sim está pronto o profeta Elias, ele falar com Deus. Não precisou ficar andando em volta, fazer espetáculo, malabarismo, não precisou nada disso, irmãos. Às vezes nós ficamos um pouquinho empolgados, balançamos um pouco demais nossas mãos, mexe com a perna, faz algumas coisas, expressão nossa, corporal, não há problema nenhum. Tem alguns que exageram, irmãos. Eu já vi cada coisa em púlpito, que até os animais duvidam. Nossa, onde chegou o ser humano? Elias apenas disse: Senhor, mostra para esse povo que existe um Deus em Israel. Responda-me agora. Diz a Bíblia que nem terminou a oração, irmãos, nem concluiu, veio fogo do céu. Não consumiu apenas a carne, o novilho, mas consumiu a lenha, consumiu as pedras, lambeu toda a água, até a terra foi tirado, na presença de todos, irmãos. Olha, o Deus que o profeta Elias está falando, que é o mesmo Deus que nós estamos aqui nessa noite adorando, tendo o prazer de estar na presença dEle, diante dEle, o Deus único, Deus real e verdadeiro. Quando o altar é restaurado, o fogo desce. Pessoas pedem a presença de Deus, pedem a presença de Deus, mas depois sai do lugar onde está tendo culto, esquece de tudo, já se envolve com outras coisas erradas. Eu disse de manhã que vamos preparar a mensagem mais propícia a esse respeito. Hoje nas igrejas estão entrando um tempo de deixar as pessoas fora dos princípios de Deus. Nós restauramos o altar, nós colocaremos aqui, está no projeto, umas luzes diferentes, e lá também, para melhorar a nossa transmissão. Em dias de festa, acende umas luzes aqui, põe uma fumacinha aqui, não tem problema. Porém, queridos, essa fumaça, essas luzes piscando, não tem nada a ver com espiritual.
são coisas para os nossos olhos, irmãos, nossos olhos. Tem gente que está numa conversão diferente. Nossa, senti tanto Deus com as luzes piscando, aquela fumaça que subiu do altar, nossa, como me comoveu. Irmãos, estão misturando tudo, irmãos, não tem nada a ver as coisas de luz piscando, esses focos de luz, fumaça, nada a ver com o espiritual, são coisas para os nossos olhos, irmãos. Mas tem gente que já mudou tudo, irmãos. Nossa, eu fui na igreja lá eu senti a presença de Deus. Aconteceu lá, a fumaça assim no altar, aquilo tomava na narina da gente assim, né? Aquelas luzes piscando, aquele foco que vinha de luz assim. Irmãos, o que é isso? Onde está na Bíblia isso, irmãos? Podemos ter algo que é novidade, podemos ter algo que é atualidade, modernidade, não tem problema nenhum. Se Jesus hoje estivesse aqui na terra, não viria de burrinho na igreja, irmãos, nem iria colocar lamparina aqui. Já tem luz aqui, irmãos, aqui tem fluorescente, tem luz de LED aqui, irmãos. Ele iria usar o que é da época, mas não podemos confundir com espiritualidade, irmãos. Palavra, oração, adoração, isso sim é espiritual. Isso sim que Deus deixou para nós, nosso crescimento, para manter esse altar em vigor, para adorá-lo, para exaltar esse nome que é sobre todo nome. Altar restaurado é o coração reconciliado, pedras firmadas, identidade e unidade em Deus. A água derramada é purificação e entrega total. O resultado? O fogo de Deus consome sacrifício. O povo, perplexo de ver um fogo descendo, e consumiu tudo diante dos seus olhos. 1 Reis 18:38 diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. É o que Deus fez depois do altar restaurado. Agora sim o povo declara, versículo 39, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não é mais Baal, só o Senhor é Deus. Diga amém. Mas o povo precisou ver. Será que nós precisamos ver alguma coisa, irmãos, diferente, para nós expressarmos aqui só o Senhor é Deus? Deus precisa fazer alguma coisa ainda para chamar nossa atenção? Ou basta o que Ele já fez em nós, irmãos? Basta o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, o sangue derramado no Calvário, o Espírito Santo que recebemos como selo da redenção da promessa, o penhor da nossa salvação nos foi dado. Isso, irmão, já é suficiente. E quantas outras bênçãos temos recebido do Senhor. Nunca podemos esquecer dos benefícios do Senhor a nosso respeito. Diga amém. Restaurar o altar é voltar ao coração da aliança. Nunca esquecer da aliança que fizemos com Deus, Ele fez conosco. Esta aliança da parte de Deus é aliança perpétua, é aliança para sempre. Deus fez aliança com o povo de Israel, e Deus vai continuar tratando com o povo de Israel. Não que nesse tempo não esteja tratando, mas vai chegar o momento que Deus vai voltar o tratamento direto com a nação de Israel. Vai ter um período assim. Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel. A Bíblia nos chama a atenção para nós orarmos em favor de Israel, que haja paz em Jerusalém. E nós sabemos os conflitos que ocorrem constantemente. Esses dias atrás teve reunião da ONU, e quando o meu ministro foi lá dar a palavra, muitos representantes do país saíram do auditório. Diz que a maioria saiu. Eu não acreditei, achei que a maioria fosse exagero. Aí mostrou pessoas levantando e saindo, porque alguém de Israel ia falar. Israel não pode reagir àqueles que têm presos, que têm pessoas presas, israelitas presos.
Eles não podem reagir nada, porque qualquer coisa que faça é Israel o problema. Não, o problema são aqueles que invadiram Israel, que estupraram as mulheres, que mataram pessoas, mas esses não vêm desta forma. Uma nação que vem sofrendo, uma nação que Deus certamente está assistindo os acontecimentos, e Deus voltará a tratar com Israel. Hoje é a igreja, hoje é o tempo da igreja. Desde quando o Senhor inicia o ministério, Ele começa já a formação da sua igreja. Com a sua morte, Ele estanca, Ele vai fundar, Ele vai ter as raízes da igreja. Ele é a pedra principal. E na sua ressurreição, apresenta-se como Deus verdadeiro, inegável. E oficialmente a igreja nasce no Pentecoste. A igreja começa a se formar e nós fazemos parte dessa igreja. Esse tempo é a dispensação da graça. Esse tempo vai terminar. Essa dispensação vai terminar. E virá outra dispensação. E vemos agora o tempo que Deus trata com a igreja, comigo e com você, com todos nós. E nós não podemos esquecer os princípios que nós recebemos, irmãos. Não esquecer daquilo que foi básico para nós. Esquecemos que precisamos de Deus todos os dias de nossa vida. Que nós não somos inteligentes suficientes para comandar nossa própria vida, tomar as decisões que nós queremos. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor. Não pertencemos mais a nós mesmos. O Senhor nos comprou, somos dele agora, diga amém. Alguém fala assim, mas Deus é muito exigente, porque eu tenho que ser dele? Bom, se não é dele, do diabo, de quem você quer ser. Graças a ele, pela morte do seu filho, nos tirou das garras do diabo. Antes o percurso nosso era para o inferno, e o Senhor nos resgatou. O percurso nosso é para o céu, para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Restaurar o altar é voltar ao coração da aliança com Deus. Quando isso acontece, Ele responde com fogo, com renovo, com a presença dEle e com o poder dEle em nossas vidas. Diga amém. Senhor, a Tua palavra sempre ela é bem-vinda e sempre será bem-vinda. A Tua palavra é a água que o Senhor traz sobre nós para nos purificar. E a preciosidade da palavra e a preciosidade do Espírito Santo do Senhor em nossa vida. O Senhor deu o que era mais precioso no céu, o próprio Filho e o Espírito Santo para morar em nós. Obrigado, Senhor, o quanto custou para Ti nos ter. Pai, nós, quantas vezes falhamos, esquecendo dos princípios que nós temos recebido. Quantas vezes nós saímos da Tua presença e às vezes com envolvimento com as coisas do mundo que nos mancha, que faz quebrar o altar, destruir o altar, colocar o altar em pedaços. Quantos, Pai, que perdem a alegria da salvação, perdem o prazer de estar diante de Ti. Mas nós hoje ouvimos e recebemos a Tua palavra, Senhor, para nós olharmos atentamente o nosso íntimo, o altar que foi edificado um dia, e se ele foi quebrado, Senhor, tens a nossa vida agora para que esse altar seja reparado. Ó Deus, e nós nos voltamos totalmente, completamente a Ti, Senhor, desejando ardentemente que o altar, o nosso altar, seja reparado. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença. Quando o povo viu cair do fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, a água, o povo caiu de joelhos e clamaram: só o Senhor é Deus. Não precisamos ver sinais, já temos em nós o grande sinal, a Tua presença, Deus. E nós desejamos também estarmos aqui, Pai, pedindo: cuida de nós.
Se você sentir desejo e puder se ajoelhar, faça isso agora. Se não puder, devido à condição sua, não tem problema, fique sentado. Mas todos orando, permita que Deus dê a você agora discernimento sobre o altar. Dentro de você, se está em ruína, se está quebrado, se precisa ser restaurado. Peça para Jesus agora: Senhor, restaure. Eu largo este pecado, eu abandono, Senhor, este mal. Não farei mais. Não, Senhor, não me envolverei mais com isto. Eu quero a tua presença, Jesus. A tua presença me satisfaz. A tua presença me alegra, porque a tua presença é real. Senhor, não quero substituir a tua presença por nada neste mundo. Enquanto o povo de Israel no tempo do profeta Elias, substituindo as prioridades da vida espiritual que eles tinham, guardar os mandamentos, os princípios do Senhor, as alianças, e trocaram por Baalins, trocaram por Baal. Meu Deus e Pai, nós não queremos nada deste mundo, do diabo, que é o Deus desse século, que invade, tenta invadir nossas mentes e corações, para deturpar esse altar, para danificar esse altar. E nós, Senhor Jesus, clamamos a Ti, que esse altar esteja agora, Senhor, edificado, cuidado por Ti. Ó Deus, é a Tua igreja, Senhor, que clama. São os Teus filhos que clamam, Jesus, e que haja em cada vida o desejo de aproximação de Ti, de dar os passos necessários para estar mais perto de Ti, pagar o preço, Senhor, às vezes até algo precioso, como a água naquele tempo, com a escassez. E hoje, Senhor, se nós achamos qualquer coisa preciosa, não existe nada mais precioso, Pai, do que a Tua presença, do que está diante de Ti, do caminhar para o céu. Oh Pai Santo, que o Teu Espírito Santo possa agir, trabalhar em nossas vidas. Trabalhe na mente, Senhor. Tire as dúvidas, os conceitos errados, os preconceitos. Elimina completamente, Senhor. E que o coração de cada um esteja o coração quebrantado, contrito, Senhor. Coração, ó Deus, agora fácil para o acesso dos céus em nossa vida. Age, ó Deus, manifesta o Teu poder, manifeste a Tua graça, manifeste, Senhor Jesus, com o poder do Espírito Santo. Age em cada vida, age em cada coração, Senhor. Manifesta, Jesus, Teu grande poder, Jesus. Manifesta, Senhor. Manifesta, Jesus. Quebranta o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia, Senhor, pelo caminho eterno, Senhor. Sonda-me, ó Deus. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, quebranta-me, quebranta-me, Senhor. Transforma-me, ó Deus. Enche-me, ó Deus, e usa-me.
Eis-me aqui, Senhor. Sonda-me, Aleluia, teu nome, Jesus. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença é meu prazer. É meu prazer. Aleluia, Jesus. É meu prazer. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Enquanto cantamos, os que querem vir aqui à frente, colocar o seu altar à disposição de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Aqui está o altar e quero te servir. Todos nós precisamos mais e mais de Deus. Pode vir, vem caminhando aqui. Não dá para comportar todos aqui. Os que puderem chegar, venham. Coloque-se diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aqui está o altar. Cuida, Jesus. Não quero jamais romper aliança contigo. Não quero que as coisas do mundo venham manchar. Derrama água, vem com o teu Espírito Santo, Senhor. O preço é barato vir aqui. O preço é mínimo. É só vir pra frente um pouquinho aqui. Vamos juntos aqui estar adorando esse Deus. Pode vir. Tem mais espaço aqui atrás, ó. Pode vir. Aleluia, Jesus. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais e mais de ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós não estaremos pedindo bênçãos para Deus. Eu te convido você vir adorar Deus aqui junto. Venha, os que puderem vir, tem mais espaço aqui. Pode vir adorar a Deus juntos agora. Com prazer, com alegria. Não para pedir agora, mas para adorar esse Deus. Tenha prazer em vir. O povo viu quem foi do céu e se ajoelhou e disseram, todos disseram: só o Senhor é Deus. Venham juntos aqui para dizer também: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além de ti. Não há Deus que faz as mesmas obras. Só tu és o Deus verdadeiro. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Comece a glorificar Deus. Comece a exaltá-lo, a bendizê-lo, a dizer o quanto ele é importante para você. Esse Deus que nos tirou do charco de lodo, do abismo, dos vícios, das maldições, das maldades, dos pecados, da vida errada, do percurso do inferno, nos trouxe a esta maravilhosa luz. Diante do Senhor estamos, glorificando o nome dele, exaltando esse nome que é o único Deus verdadeiro.
Não há Deus como o Senhor, não há Deus semelhante a ti, o único Deus santo, fiel e verdadeiro, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus que constrói, que edifica, o Deus que cuida, o Deus que dá toda assistência, o Deus que nos levanta. Aleluia, o nome do Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo, irmãos. Liberdade, Espírito Santo de Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Oh Deus, Minha alma anseia eis nossa vida, por ti. o altar do Senhor, o altar do Senhor. Brilha em nossas vidas, glorifica o teu nome, Senhor. Que o teu nome seja glorificado pela manifestação do teu poder em nossas vidas. Aleluia, Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Como é bom estar diante de ti, Jesus. Como é bom poder glorificá-lo, Senhor. Como é bom sentir o teu toque, sentir tua mão sobre nossa vida. Bendito o nome do Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o eterno, soberano, altíssimo. Aleluia ao Senhor, que é nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, nosso baluarte, nossa bandeira. A ti, ó Deus, glorificamos, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ao Senhor nosso Deus, toda exaltação. Glorificamos teu nome, Jesus. Graças a Deus. Pode voltar aos seus lugares agora, queridos. Tão bom estarmos juntos. Fique imaginando no céu como será diante da glória de Deus, quando nós olharmos o nosso Senhor Jesus. Quando lembrarmos que deu a vida por nós, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o diabo, e estamos diante dEle com toda aquela beleza, a glória dEle. Que bom, que maravilha estarmos lá. Diz a Bíblia que nós cantaremos um cântico que jamais cantou entre os mortais, um cântico de vitória. Diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus, pelo teu amor e bondade. Amém, Jesus, graças a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amados irmãos, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Deus poderia enviar recursos celestiais para o seu reino aqui na terra. Só que Ele não fez isso e nem fará, pois esta incumbência, esta responsabilidade, Deus deixou para nós. A responsabilidade, o compromisso, a fidelidade com o seu reino aqui na terra. Isso é algo maravilhoso, porque quando fazemos parte deste projeto, deste propósito, cumprimos esse princípio em nossas vidas, nós nos enquadramos debaixo das promessas de Deus.
e estar debaixo das promessas de Deus é algo maravilhoso. Desfrutamos da sua fidelidade e de fonte de bênçãos sobre a nossa vida, em especial a nossa vida financeira. O dízimo, a 10ª parte daquilo que vem em nossas mãos, nós devolvemos e temos a promessa de proteção de Deus. A proteção de Deus sobre a nossa vida financeira. É melhor ter em nossas mãos, para nós administrarmos 90% santificado, do que ter 100% em nossas mãos sem a bênção do Senhor. Existe um mal que age na vida financeira, o devorador, que se levanta para consumir as finanças. Quando devolvemos a 10ª parte, de fato, reconhecemos o quanto é importante isso para o reino de Deus, não como forma de barganha, mas fidelidade a Deus e ao seu reino aqui na terra. Este mal não tem acesso na nossa vida financeira. A bênção de Deus, a proteção do Senhor passa a estar sobre as nossas finanças. As ofertas, expressão de amor e gratidão ao nosso Deus, estas abrem as portas e trazem a bênção da multiplicação, da prosperidade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e a nossa família. Louvado seja Deus por esta grande oportunidade que temos. E faremos isso neste momento. Estaremos apresentando e consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra de Deus. Convido a amada igreja que feche os olhos nesse momento. Você que trouxe a sua contribuição, pegue uma de suas mãos. Talvez, se você não é dizimista ainda, desde já presente diante de Deus e passa a ser, a partir de hoje. Esteja debaixo dessas promessas. Quem mais precisa das contribuições somos nós mesmos. Estaremos e assim caminharemos sempre debaixo da proteção e das promessas do Senhor. Toda amada igreja com os olhos fechados. Pai Santo, amado e eterno, louvamos a Ti, Senhor, por esta grande oportunidade, melhor dizendo, um privilégio que temos, ó Papai querido, a oportunidade de contribuir com o Teu reino aqui na terra, Pai, em obediência à Tua palavra. Esta é a nossa responsabilidade. As contribuições que são para a manutenção da Tua casa, para a expansão, Senhor, para o avanço da pregação do Evangelho. Que assim seja, Pai, que a Tua amada igreja possa sempre avançar e crescer cada dia mais, e que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, abençoe abundantemente a vida deste Teu servo e desta Tua serva que tem sido fiel para com o Teu reino. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado para consumir as finanças. Que a proteção que vem de Ti esteja sobre esta vida, Pai, sobre este lar, sobre esta família. Assim a Tua palavra nos ensina. Senhor, também as ofertas como expressão de amor e gratidão a Ti. Derrame, Senhor, ricas e abundantes bênçãos. A bênção da multiplicação, da prosperidade, a prosperidade na totalidade, Senhor. Esta é a maior riqueza que carregamos em nossas vidas, a prosperidade que vem de Ti, ó Deus. Bênçãos físicas e bênçãos espirituais que constantemente nos acompanham na trajetória aqui nesta terra, Pai. Louvamos a Ti por esta grande oportunidade. Consagramos os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Nós oramos no nome santo e glorioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Com alegria, contribua na casa do Pai Celestial. Campanha Nacional 40 Dias de Milagres. Este é um tempo de buscar, de clamar a Deus por sua intervenção gloriosa sobre nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, nossa sociedade e sobre todo o nosso país. Lembrando das palavras do profeta Isaías sobre o nosso Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Clame a Deus, busque-o com sinceridade e com humildade, e o Senhor
suprirá todas as nossas necessidades em glória. 40 dias de milagres. Vigília mensal, nessa sexta-feira, 3/10, em novo horário, com início das 20 às 22 horas. Culto de Santa Ceia, domingo, 5/10, às 7 da manhã, com momento de oração, início às 6:30, e culto às 18 horas, com início da oração às 17 horas. Atendimento, Associação Minha Esperança. Agendamento de consultas na secretaria. Com a psicanalista Valdene, com o psicólogo Luiz e Paulo. Atendimentos com advogados, Pastor Elias e Alessandro Duarte. Vem aí! Culto especial dos Dias das Crianças. É isso mesmo, no próximo dia 12 de outubro, às 18 horas, simultâneo ao culto, nós estaremos realizando um culto todo especial para o seu filho. Não deixe de trazê-lo. Todos os recados são importantes, ao encaixe de cada um no departamento, no grupo. Mas quero realçar aqui 2 recados sobre os 40 dias que nós estamos aí realizando nessa campanha, às quintas e aos sábados, de apresentar mensagens de curas, milagres. Então, quem talvez não tenha participado, estão te convidando, seja aqui na sede, nas filiais, a mensagem estão transmitindo para despertar mais fé, para que mais bênçãos e milagres aconteçam em nosso meio. Então, participem. E sobre a nossa vigília tem sido do horário das 22 às 24, das 10 à meia-noite. E alguns irmãos têm assim, olha, se fosse mais cedo, porque é um pouco tarde, eu acordo de manhã cedo, dia seguinte, trabalhar e tal, e vamos fazer essa vez aqui a título experimental. Acredito que alguns vão se encaixar nesse horário, não sei se todos. Então, estamos aqui fazendo o convite. Então, nessa próxima sexta-feira, que é a sexta que antecede a ceia do Senhor, então já estão vivenciando a semana da Santa Ceia, a nossa vigília vai iniciar às 8 horas da noite, às 20 horas, e vão até às 22 horas, até às 10 da noite. Então, talvez o horário fique melhor, mais fácil para muitos irmãos ou irmãs, que pelo horário ser mais tarde, talvez dificulte ou está dificultando. Então, está aí para que toda a igreja possa ter liberdade de participar da vigília. A igreja precisa orar, nós precisamos orar, precisamos buscar a face de Deus mais e mais. É um dia apenas por mês que nós fazemos isso, 2 horas apenas no mês que nós fazemos isso. O tempo é tão curto, nós nos envolvemos com louvor, nos envolvemos com a mensagem, com a palavra, envolvemos com oração. Passa tão rapidamente, começa e quando está ficando bom, e eu tenho que terminar que já deu horário. E eu tenho sido assim pontual no encerramento, tá? Assim como nós iniciamos no horário certo, também encerramos no horário certo. Deu horário, nós terminamos, tá? Então não é como aquele tempo assim que tá bom a coisa, vamos continuar. Aí aquelas pessoas têm compromisso, reclamam, olha, vem encerrar tal horário, mas agora passa 1 hora a mais aí. Então vamos, irmãos, participar, e faz muito bem para toda a nossa igreja, para a sua casa, para a sua família, tá? Nós precisamos, não é Deus que precisa que estejamos aqui para orar, nós não vamos deixar Deus mais poderoso, nós precisamos da graça e o poder de Deus para as nossas vidas. Dias talvez mais difíceis viveremos. Recentemente sabemos que isso já fazia parte desse país, de impedir pregar o evangelho, e agora impedimento mesmo, não pode falar de Bíblia nas ruas, tá? Vou evitar falar muitas coisas. Tem aqueles que às vezes assistem, fazem críticas, né? E são um pessoalzinho que é mais esquerdista, assim, que tudo que fala da família, e fala assim das coisas boas, né? E fazem suas críticas, mas o país está impedindo de pregar o evangelho, não pode falar de Bíblia, tá? Isso é algo recente. Então sabemos que pode acontecer de dias difíceis, nós também podemos vivenciar.
Precisamos, irmãos, da graça de Deus. Busquemos a Deus, busquemos o Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Quero crer com essa propaganda, se assim posso chamar, que vem despertar mais irmãos, que não venham os mesmos, tá? Que mais pessoas se esforcem para vir, tá? Se você tem célula na sexta-feira, dá uma ajeitada aí então no dia, essa semana aqui, tá? E aí veremos pela participação se no outro mês vamos continuar com esse horário diferenciado. Estamos hoje com o culto simultâneo dos juniores, com a participação de 42 juniores. Nós vamos orar para encerrar o culto e depois ter mais um louvor e vou impetrar a bênção apostólica. Amém? Para que após a oração, os pais de juniores subam, estejam no salão social. Os pais e juniores. Você não trouxe seu filho hoje, tá? Mas você é pai de junior, suba também lá. Vai ter uma breve reunião, eles já estão lá, penso que estão aguardando já. Então os pais subirão, vão estar lá para uma breve palavra. Só os pais de juniores. Amém, queridos? E vai depois lá dispensar já para sair com seu filho, com a sua filha. Então em pé nós vamos orar, encerrando o culto. E após a oração, os pais juniores já vão subir. Caso ache dificuldade na escada, que aqui tem, pode ir para a galeria também, pode subir, fica mais fácil, tá bom? Então agora com as mãos levantadas. Pai de amor, bondade, misericórdia, louvamos ao Senhor pela noite que nos deste, esse culto, como tivemos o culto de manhã, uma grande bênção pelos participantes. Ó Deus, também tivemos a aula, isso é ensino, o departamento de ensino, tudo gloriosamente, a aprendizagem e o culto de hoje, Pai, as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Ao Senhor nosso Deus glorificamos, exaltamos e bendizemos a Ti. Dê a todos uma noite de descanso, repouso, tranquilidade, uma semana abençoadíssima em seus compromissos, seus afazeres, que as Tuas mãos estejam sempre sobre nossas vidas. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Quero já me despedir de vocês que estiveram conosco, participando deste culto, através das redes sociais. Deus abençoe grande e poderosamente. Fiquem na bênção e fiquem na paz.